Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira e última parte da leitura guiada deste livro, A Abolição do Homem. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, né? A gente vai ler ele aqui e a gente vai terminar então a linha de pensamento que o C.S. Lewis aborda nesse livro aqui. O último capítulo é o próprio nome do livro, A Abolição do Homem. Quando o C.S. Lewis pega tudo o que ele falou até o momento e leva ao final, né, dessa sua linha de pensamento. Ele diz, olha, ele passa os outros dois capítulos, né, explanando em cima do livro verde do Guy Tito, trazendo o seu ponto de vista, e agora ele finaliza a coisa, levando ao fim que ele acredita ter se o pensamento propagado por Guy Tito tomar conta da humanidade, certo? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, olha. A conquista da natureza do homem, na página 55, começando o capítulo, é uma expressão usada muitas vezes para descrever o progresso da ciência aplicada. O homem deu um golpe fatal na natureza, disse alguém a um amigo meu muito tempo atrás. Neste contexto, as palavras tinham certa beleza trágica, pois seu emissor estava morrendo de tuberculose. Não importa, disse ele, eu sei que sou uma das vítimas. É claro que há vítimas tanto do lado que está ganhando quanto do lado perdedor, mas isso não muda o fato de que esteja ganhando. Escolhi essa história como meu ponto de partida, a fim de deixar claro que eu não desejo desmerecer qualquer tipo de benefício trazido pelo processo descrito como a conquista do homem. Muito menos toda a devoção real a renúncias pessoais que a tenha possibilitado. Mas, tendo feito isso, preciso ir além, analisando essa concepção um pouco mais de perto. Em que sentido o homem é detentor de poderes crescentes sobre a natureza? Vamos considerar três exemplos emblemáticos: o avião, o rádio e os contraceptivos. Olha, ele diz o seguinte, ele vai pegar o exemplo do avião, do rádio, dos contraceptivos, que são declarados como avanços científicos, né, avanços do domínio do homem sobre a natureza. E ele vai dizer, olha, em tempos de paz, né, vamos ler aqui que a gente vai entender. Em uma comunidade civilizada, em tempos de paz, qualquer pessoa que possa pagar por qualquer um desses itens poderá usá-los. Mas não se pode dizer estritamente que quando o faz esteja exercitando seu poder próprio ou individual sobre a natureza. Se eu pagar você para me carregar, já não serei uma pessoa forte. Uma frase interessante para você meditar aí ao longo dos seus próximos dias. Qualquer uma ou todas as três coisas que eu mencionei, né, o avião, o rádio e os contraceptivos, podem ser negadas a algumas pessoas por outras. Por aquelas que vendem ou que permitem a venda, ou que são donas do meio de produção, ou aquelas que produzem os bens. O que chamamos, perceba, esse é o cerne aqui agora da questão de todo o capítulo. O que chamamos de poder do homem é, na realidade, o poder de que alguns homens possuem de permitir ou não que os outros obtenham lucro. Ele começa por aí, mas a gente vai perceber que ele vai estender esse poder de uma minoria sobre os outros. Repito, com relação aos poderes manifestados no avião ou no rádio, o homem é tanto o paciente, ou objeto, quanto o dono, já que ele é o alvo tanto de bombas quanto da propaganda. Então, olha, o homem criou o avião, mas também é o homem que morre pelo avião. Então, o homem criou o rádio, mas é também o homem que é manipulado pela propaganda. Então, o homem é tanto o criador quanto ele é o objeto de uso ali da coisa, né? Quando ele é o produto da coisa. E no que diz respeito aos contraceptivos, há um sentido paradoxal, negativo, em que todas as possíveis futuras gerações são os pacientes, ou objetos do poder exercido por aqueles que já estão vivos. Pô, eu acho isso aqui sensacional. Se usados simplesmente como método contraceptivo, eles estão negando a existência. Não deixa de ser verdade. Se usados como meio de reprodução seletiva, sem voz que concorde, né, porque quem nasce não tem como concordar ali na hora. Não foi nem feito ainda. Estão sendo feitos para ser o que uma geração, por razões próprias, quiser que seja. Desse ponto de vista, o que chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se como o poder exercido por algumas pessoas
sobre as outras, tendo a natureza como instrumento. E todos, a gente passa para a página 57, pula um pouquinho, que isso fecha para a gente continuar o pensamento. E todos os exercícios de poder de longo prazo, especialmente na reprodução, devem significar o poder de gerações anteriores sobre posteriores. Cara, é interessantíssimo a análise que ele vai fazer agora. Olha, ele começa dizendo: o poder que o homem diz ser o poder do homem sobre a natureza não é nada mais do que o poder de alguns poucos homens sobre todos os outros, usando dos artifícios providos pela própria natureza. Mas a gente dá um passo ainda mais além. Ele pegando essa análise dos métodos contraceptivos, a gente concordando ou não com o que ele pensa, né? Ele está dizendo, olha, nós podemos perceber então que é possível enxergar um poder de uma geração sobre outras, quando a gente alarga isso na linha do tempo da história da humanidade. É isso que ele vai fazer agora. Então, preste atenção neste parágrafo grande, mas que a gente precisa ler inteiro. Página 57. Esse último ponto nem sempre é suficientemente enfatizado, porque aqueles que escrevem sobre assuntos sociais não aprenderam ainda a imitar os físicos, incluindo sempre o tempo como uma das dimensões. A fim de entender completamente o que o poder do homem sobre a natureza e, portanto, o poder de algumas pessoas sobre outras realmente significa, temos que retratar a raça estendida no tempo, do momento de sua emergência até aquela de sua extinção. Ou seja, quando surge o homem até o momento que o homem é extinto e acaba. Ele vai olhar todos os seres humanos nessa linha do tempo. É isso que ele está fazendo. Eu vou olhar as gerações que vieram para entender isso que eu estou dizendo desse meu argumento. Mais ou menos é isso. Cada geração exerce poder sobre os seus sucessores. E cada uma, na medida em que modifica o ambiente legado a ela e se rebela contra a tradição, resiste e limita o poder de seus precursores. Então veja, a minha geração exerce o poder sobre as que vêm, né? Já que ela dita, né, o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando essa geração nega as anteriores, ela também está exercendo um certo tipo de poder sobre elas. Negar aquilo. Então ela está começando a dominar o que foi passado pelas anteriores, certo? Isso modifica o quadro que às vezes é pintado de uma emancipação progressiva da tradição e um controle progressivo dos processos naturais, resultando em um aumento contínuo do poder humano. Na realidade, é claro, se em algum período da história se alcançasse pela eugenia e educação científica o poder de fazer dos seus descendentes o que bem entendesse, todas as pessoas que viessem depois estariam conformadas a esse poder. Ou seja, essas pessoas seriam mais fracas e não mais fortes. Pois embora possamos ter postos máquinas maravilhosas em suas mãos, predeterminamos como eles as devem usar. Veja, é possível de reparar nisso quando a gente olha na história, né? É possível de notar que se eu crio uma determinada conformidade para as próximas gerações, eu não estou deixando essas próximas gerações mais fortes necessariamente. Posso estar deixando elas mais fracas. E se, como é quase certo, a era que alcançou assim o poder máximo sobre a posteridade também fosse a era mais emancipada em relação à tradição, ela estaria engajada em reduzir o poder de seus precursores quase tão drasticamente quanto aquele dos seus sucessores. Devemos lembrar também que, bem à parte disso, quanto mais tarde vem uma geração final, menos poder ela terá de avanço. Claro, porque está acabando, né? Se o ser humano acabasse no ano 2100, nós somos uma geração de pouquíssimo poder, já que está acabando. É isso que ele está dizendo. Os últimos homens, longe de serem os herdeiros do poder, serão todos homens sujeitos ao extremo, à mão morta dos grandes planejadores e manipuladores, e eles mesmos exercerão menos poder sobre o futuro. E ele continua. A conquista da natureza pelo homem, se os sonhos de alguns planejadores científicos se realizarem, significa o governo, então, de algumas centenas de pessoas sobre bilhões e mais bilhões. Ou seja, significaria o controle de uma pequena geração, mas mais do que a geração, um pequeno grupo dentro dessa pequena geração,
que domina toda a história da humanidade. É mais ou menos isso que ele diz, né? É isso que ele está nos apresentando. Cada novo poder conquistado pelo homem também é, ao mesmo tempo, poder sobre o homem. Cada avanço o deixa mais fraco ao mesmo tempo em que o deixa mais forte. É um grande paradoxo, né? O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética, do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ao homem. É muito interessante, eu vou reler esse trecho. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si por meio da genética, do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseados em uma psicologia perfeitamente aplicada. Olha, eu não posso deixar de te recomendar a leitura deste livro, Maquiavel Pedagogo, onde a gente encontra elementos de manipulação psicológica testados e utilizados por ferramentas, né, de educação. Então, a gente percebe, de fato, acontecendo, de certa forma, a grande tentativa deste domínio da educação e da propaganda baseados em uma psicologia perfeitamente aplicada. Sem ignorar os outros pontos que ele apresenta nesse livro, inclusive. Porque o poder do homem de torná-lo aquilo que ele quiser, na verdade, significa, como vimos, o poder de alguns homens de fazer o que eles quiserem de outros homens. A gente pode guardar essa ideia. É a grande ideia deste capítulo. O poder do homem sobre a natureza, esse tal domínio, nada mais é do que o poder de alguns homens de fazer o que eles querem, o que eles acham que é o melhor, sobre todos os outros. Então é um domínio desses homens sobre os próprios homens. Então, a conquista da natureza pelos homens nada mais é do que a conquista dos homens por algum grupo ainda menor desses mesmos homens. Muito interessante. E ele diz, olha, esses homens, né, como ele vem dizendo o livro todo, que vão se colocando fora desta lei natural, que ele chama de tal, ou seja, essa lei objetiva que é maior, ela é além, ela transcende o homem, a que o homem obedece, é o que me faz entender que benevolência é algo de fato bom. Ora, é essa lei natural que me apresenta um bem objetivo. E aí eu consigo entender que este é um bem mesmo, porque eu consigo observar isso na lei natural, nesse tal. Porém, se eu me coloco fora desse tal, a partir desse momento, esses homens que dominam, então, são eles que definem qual é o novo tal, né? Que não é mais uma lei natural, mas é uma lei criada por eles. Então, ele diz, pulando um pouco para frente, olha, eu não estou aqui abordando o aspecto desses homens serem bons ou maus. Não é que eles sejam homens maus. Eles sequer são humanos. Página 64. Dando um passo para fora do tal, adentraram o vazio. Isso também não quer dizer que seus súditos sejam pessoas necessariamente infelizes. Eles não são sequer seres humanos. São artefatos. A conquista final do homem revelou-se a abolição do homem. Então é isso que ele está dizendo. Uma vez que nós saímos do tal, né, que o homem começa a tentar estender esse domínio sobre a natureza, na verdade o que ele está fazendo é estendendo o seu domínio sobre outros homens. E para tal, né, para isso, né, é um tal com ele agora, para isso ele sai fora dessa lei natural, o que quer dizer que ele começa a se dominar a sua própria humanidade. Então, saindo dessa lei natural, que é o que nos torna homens, ele deixa de ter a sua humanidade. A conquista do homem é então a abolição do homem. Esse é o grande ponto que ele apresenta aqui, né? Então, ele diz, acontece o seguinte, que todos vão ser descartados porque esses homens não reivindicam a objetividade. Então eles não podem ser destruídos pelo subjetivismo. Todos, exceto o sic volo, sic jubeo, né?
Se eu quero, eu faço, se eu não me engano é mais ou menos isso, o que eu quero, eu faço. Acho que ele até diz, olha, como quero, assim ordeno. Foram descartados, mas aquilo que nunca reivindicou objetividade não pode ser destruído pelo subjetivismo. Enquanto aquele que diz isto é bom tem sido depreciado, o que diz eu quero permanece. Interessantíssimo. Em vários livros a gente vê a emergência, né, o surgimento desse homem. A gente vê na Rebelião das Massas, a gente vê em Podres de Mimados, a gente vê em vários o surgimento deste homem mimado que tudo é eu quero. E aos poucos ele vai depreciando o homem do que diz isto é bom. Ou seja, a gente vai retirando o bom, o bem objetivo e vai colocando o desejo subjetivo dos homens. O que vai fazer com que uma pequena quantidade de homens domine todos os outros. No que eles dizem ser o domínio do homem sobre a natureza. A conquista do homem se torna a abolição do homem. Tudo isso é o que eu tiro aqui desse livro, tá certo? Aqueles que se abstêm de todos os juízos de valor não podem ter nenhum motivo para preferir um dos seus próprios impulsos a outro, exceto pela força emocional desse impulso. Eu duvido que a história nos dê um exemplo de homem que, tendo dado o passo para fora da moralidade tradicional e tendo obtido o poder, tenha usado esse poder de forma benéfica. Então veja, ele está dizendo, olha, este homem então abandonando a lei natural, abandonando a racionalidade, ele cai naturalmente no instinto, ele retorna à irracionalidade. Ou seja, ele deixa de ser homem, volta a ser animal, apenas animal, e volta a ser dominado então pela natureza. É por isso que ele diz na página 66, a conquista da natureza pelo homem revela-se no momento de sua consumação, a conquista do homem pela natureza. Se no mundo vamos ver aqui, ó, se o mundo plenamente planejado e condicionado, com o seu tal, né, a sua lei natural sendo mero produto de planejamento, realmente despontar, a natureza não estará mais preocupada com as espécies inquietas que se levantaram em revolta contra ela há tantos milhões de anos. Nunca mais virá à tona o seu papo furado sobre a verdade, a graça, a beleza e a felicidade. Então ele vai dizer, olha, o homem, nesse processo, né, o que o Lewis enxerga, ele estará retirando a sua humanidade. E retirando a sua humanidade, ele retorna ao irracional. Retornando ao irracional, ele não é mais nada além do que mera natureza. Ou seja, o ápice do domínio do homem sobre a natureza é também o domínio da natureza sobre o homem. Então, ele diz, vamos pular um pouquinho para frente e ler aqui, olha. A objeção real, página 70, é que se um homem escolher se tratar como matéria-prima ele será, não para ser manipulado como imaginava amorosamente por si mesmo, mas pelo mero apetite, isto é, pela mera natureza, na pessoa de seus manipuladores desumanizados. De duas uma, ou somos espíritos racionais obrigados para sempre a obedecer os valores absolutos do tal, dessa lei natural, ou então somos mera natureza, destinada a ser esculpida e moldada em novas formas ao bel prazer dos mestres que não devem, supostamente, ser motivados por nada além de seus próprios impulsos naturais. Uma crença dogmática, essa parte para mim é importantíssima, uma crença dogmática nos valores objetivos é necessária para a própria ideia de uma regra que não seja uma tirania, ou uma obediência que não seja escravidão. Ou seja, eu preciso de uma lei natural, eu preciso de um tal, se eu não quiser viver sob uma tirania, sob um regime de escravidão. E agora ele vai apresentar, né, o outro lado da coisa. Rapidamente, vamos ler aqui o que ele diz sobre a força maligna das ideologias, né? Os valores tradicionais devem ser depreciados e a humanidade, moldada em algum formato novo ao bel prazer, que deve ser um prazer hipoteticamente arbitrário, já que não posso obedecer a uma lei objetiva,
de algumas poucas pessoas de sorte, de uma geração de sorte que aprendeu a fazê-lo. A crença de que podemos inventar ideologias ao bel prazer e o tratamento consequente da humanidade como meros, essa palavra grega que eu não conheço, espécies, arranjos, começa a afetar até mesmo nossa linguagem. Olha, não é? Afetar até mesmo a nossa linguagem, não está aparecendo isso? As pessoas tentando colocar uma linguagem, imprimir uma linguagem neutra, sendo que isso não acontece com a linguagem. A língua não se molda dessa forma. Olha, uma vez que tenhamos matado os homens do mal, passaremos a liquidar os elementos antissociais. A virtude se tornou integração. A diligência, dinamismo. E os meninos que têm potencial de assumir um cargo importante numa comissão são bom material de liderança. O mais maravilhoso de tudo é que virtudes como parcimônia e temperança e mesmo inteligência comum tornaram-se resistências às vendas. Tá vendo? Ele faz isso de uma forma irônica, cara. Esse é o poder, né, maligno que eu vejo, que ele apresenta aqui, né, da gente ignorar essa lei natural. Então ele diz: no próprio tal, enquanto permanecemos dentro dele, encontramos a realidade concreta, na qual participar é ser verdadeiramente humano. A verdadeira vontade comum e a razão comum da humanidade, vivas e crescentes como uma árvore, ramificando-se de acordo com as variedades de situações, encontrando novas aplicações, sempre mais belas e dignas. Olha, isso é muito bom, esse trecho é muito importante, na minha opinião, porque olha, é só olhar para este objetivo que eu estou inscrito na realidade. A tentativa subjetiva de enxergar tudo como um relativismo, né? De quem tenta moldar a realidade à minha visão subjetiva, é uma fuga dessa mesma realidade. Logo, eu não tenho uma participação verdadeiramente humana ali dentro. Eu vou aos poucos me diminuindo novamente a esse nível irracional, a mera natureza. Então ele diz: para o homem, página 73, sábio do passado, o problema crucial havia sido como conformar a alma à realidade. E a solução encontrada foi o conhecimento, a autodisciplina e a virtude. Olha que coisa boa. Era isso que esse homem antigo enxergava. Olha, ele percebeu isso. Eu preciso me elevar e não me diminuir para eu conseguir, né, melhorar como homem. Mas ele diz, olha, o problema não é nem, eu não estou nem dizendo que a ciência é um grande problema. Olha, ele fala assim, olha, na página 74, não há dúvida de que aqueles que realmente fundaram a ciência moderna normalmente são aqueles cujo amor pela verdade excedeu o seu amor pelo poder. Mas a presença dos maus elementos não é irrelevante para a direção que tomou essa determinada ciência. Então ele diz, olha, a ciência na mão desses homens que não têm o amor pelo conhecimento superior ao amor por coisas menores, como o poder, né? O domínio desses homens pela ciência é que desandou a coisa. É que fez com que eles começassem a reduzir tudo isso até um ponto que ele vai abordar aqui na página 76, até o ponto onde não se deve mais reduzir. Então ele diz, para nós finalizarmos, há progressos em que o último passo é sui generis, incomparável aos outros, em que percorrer o caminho todo até o final significa desfazer o trabalho todo de sua jornada anterior. Então reduzir a lei natural, o tal, a mero produto natural é um passo desse tipo. Até esse ponto, o tipo de explanação reducionista pode redundar em alguma coisa, ainda que a um custo pesado. Mas você não pode continuar reduzindo as coisas para sempre, ou haverá de descobrir que terá reduzido até a própria explicação. Você não pode enxergar o que está por trás das coisas para sempre. O propósito todo de perscrutar alguma coisa é de ver a realidade através dela. É bom que a janela seja transparente, porque a estrada ou o jardim que está lá fora é opaco. Mas imagine o que aconteceria se você conseguisse perscrutá-los também. Não há serventia nenhuma em tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Se você perscrutasse tudo, então tudo seria transparente.
Mas o mundo totalmente transparente é o mundo invisível. Perscrutar todas as coisas é o mesmo que não enxergar nada. Então está dizendo, olha meu amigo, é necessário que haja uma realidade objetiva por trás. Porque se você for tentando reduzir tudo a algo ainda anterior, você vai acabar eliminando tudo. A tentativa, esse processo de domínio, de domínio do homem se torna então um processo de abolição do homem. E com isso a gente finaliza o livro A Abolição do Homem. Você tem no apêndice ali alguns exemplos para você trazer mais concretude para o entendimento do que é essa lei natural, que ele tira de diversas culturas diferentes, para mostrar, olha, as culturas todas diferentes, elas ainda assim enxergam, percebem que há este algo objetivo por trás, e que é essa lei natural. Tá certo? Espero que você tenha aproveitado, que isso tenha te ajudado a entender e interpretar o livro. Um grande abraço e até uma próxima.